como derrubar a Lei Federal dos Aplicativos e criar outra melhor. Meu nome é Marlon, sou motorista Uber, e no início desse ano foi votado o projeto de lei número 5587, onde basicamente foi tirado todos os empecilhos que tinha de nós motoristas trabalhar, cláusulas que inviabilizavam o nosso trabalho como motorista. O projeto de lei foi aprovado e hoje a Lei 13.640 está em vigor. Eu mesmo estive em Brasília conversando com senadores e deputados para justamente retirar do projeto de lei esses itens que inviabilizavam o nosso trabalho. Entretanto, um item a gente não conseguiu tirar, que é justamente o item que dá poder aos municípios de regulamentarem sobre o assunto, para regulamentarem os aplicativos e os motoristas de aplicativo em cada cidade. Como cada cidade já regulamenta o táxi, as regulamentações de aplicativos estão sendo feitas pelos políticos do táxi. Os políticos do táxi ganhavam muito dinheiro com venda e aluguel de alvarás, e agora eles têm o poder para levar esse mesmo esquema para os aplicativos, inclusive cobrando mais de 20 mil reais por um alvará de motorista de aplicativo. Eu já fiz um vídeo sobre isso, basta clicar aqui para assistir também. Eu, Marlon, tenho ido em várias cidades pelo estado de São Paulo, indo conversar com as prefeituras, com as secretarias de mobilidade e transporte, justamente para tratar desses assuntos de regulamentação. Os motoristas de várias cidades têm pedido para que eu vá na cidade deles para cuidar disso. É tanta cidade pedindo que eu já não tenho como atender todas. Inclusive as de fora de São Paulo também já estão pedindo para eu ir lá. E como eu não estou conseguindo ir para fora do estado de São Paulo, eles têm vindo até mim. Essa semana mesmo veio os motoristas da cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, para conversar comigo para saber o que eles têm que fazer lá na cidade deles para ter uma regulamentação melhor. As regulamentações municipais estão sendo proibitivas, inviabilizando o trabalho de motorista de aplicativo em cada cidade, ou criando coisas esdrúxulas, multas absurdas, taxas gigantes. O Rio de Janeiro recentemente foi um caso disso também. Tudo isso por conta da lei federal que dá poder aos municípios para eles regulamentarem como eles quiserem. Mas é o seguinte, fazendo um estudo profundo junto com advogados, eu descobri uma falha na lei federal. O projeto de lei 5587 que gerou tudo isso, ele mexe no que se diz trânsito e transporte. E no artigo 22 da Constituição, diz que quem pode mexer nesse tema é apenas o governo federal. Ou seja, prefeituras e estados não podem legislar sobre esse assunto. Mas calma, o problema não é esse. Até é possível sim uma lei federal passar para um estado ou um município regulamentar sobre o assunto, no caso, trânsito e transporte. Mas isso só pode acontecer por um projeto de lei complementar e não por um projeto de lei ordinário, como foi feito. Mas qual é a diferença? Um projeto de lei ordinário deve ter aprovação da maioria simples dos deputados, ou seja, aprovação da maioria dos presentes no dia da votação. Já um projeto de lei complementar deve ter aprovação da maioria absoluta da Câmara. Ou seja, é preciso metade dos deputados mais um para aprovar esse tema, para aprovar uma lei complementar. Ou seja, como o projeto de lei 5587 foi ordinário e não complementar, e ele passa para o município o poder de legislar sobre trânsito e transporte, então ele está errado, ele deveria ter sido feito por um projeto de lei complementar. No dia da votação do projeto de lei 5587, tiveram 109 deputados ausentes, 11 abstenções, 166 votos contra e 227 votos a favor. Se fosse um projeto de lei complementar, eram necessários mais 30 votos, ou seja, 257 votos. E por isso, a Lei 13.640 é inconstitucional. Portanto, quando eu for eleito, eu vou fazer uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, que irá derrubar a Lei 13.640 e, por consequência, todas as leis municipais. E para isso não precisa apoio de nada, de ninguém. Eu faço isso sozinho, apenas movendo uma ação no STF. Esse tipo de ação, uma DIN, é muito comum. O STF está acostumado a julgar isso. Existe um erro muito grave de como essa lei federal dos aplicativos foi feita. A lei não respeitou a Constituição e eu vou usar essa falha para derrubar a lei federal. Com a lei federal derrubada, é possível eu entrar com um novo projeto de lei, dessa vez complementar, e que no máximo passe poder para o Estado, tipo o Estado de São Paulo, Estado do Espírito Santo, Minas Gerais, para os estados regulamentarem. O que acontece?
A nível estadual, normalmente não se tem os políticos dos táxis. E não se tendo os políticos dos táxis, se consegue fazer uma regulamentação mais justa em cada estado. E não fica aquele monte de regrinha de cidadezinha para cidadezinha. Essa regulamentação que eu posso entrar também vai abranger melhor as necessidades dos motoristas e dos passageiros. Uma regulamentação que garanta a livre concorrência, a liberdade de escolha de todos. Uma regulamentação pró-motorista e pró-passageiro. E que também garanta segurança para todos e que seja moderna. Sendo eleito, eu vou ser o único deputado federal que sei a necessidade de um motorista de aplicativo. O quanto sofremos com a insegurança e o quanto queremos uma melhor remuneração. Também serei alguém que conhece a necessidade dos passageiros, porque os deputados que estão lá, todos eles têm carros particulares com motoristas particulares. Eles nem usam os aplicativos, eles não sabem o que é um aplicativo. Eles não sabem os benefícios que nós, motoristas de aplicativos, trazemos para a mobilidade urbana. Daí eu te pergunto, você quer que eu faça isso lá no Congresso Federal por você? Derrubar essa lei federal e criar outra? Eu sei o caminho das pedras. Então, no dia 7 de outubro, quando você chegar lá na urna eletrônica, o primeiro número que você vai digitar vai ser 3005. Marlon Duber para deputado federal. Vejo você lá no Congresso.